no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer, eu eu nunca antes estivesse triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem tristeza de coração? Então temi sobremaneira e respondi: viva o rei para sempre. Como me estaria triste o rosto, se a cidade onde está o sepulcro de meus pais está assolada, e as portas consumidas pelo fogo. E disse-me o rei: que me pode agora? Então orei a Deus do céu e disse ao rei: se eu agrado do rei, ao teu servo, acha merecer a tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu edifique. Então o rei, estando e a rainha sentado junto dele, e disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltará? Aprovei o rei enviar-me, e marquei certo prazo. Ainda disse ao rei: se o rei parece bem diante, me dê-me carta para o governador e da Eufrate, para permitir passar a entrada de Judá. Amém? Solta aí, meus irmãos. Glória a Deus. Vejamos só essa palavra maravilhosa que o Senhor veio falar conosco. Irmãos, aleluia. Vejamos só que Neemias, ele era um copeiro do rei. Copeiro, ele estava disposto a serviço do rei. Ele era um copeiro. Sabemos, irmãos, que o copeiro naquele tempo, aleluia, ele que preparava o alimento do rei. Ele era de confiança. O rei tinha Neemias de confiança, muito, muito querido na presença do rei. E ali, o Neemias, ele ia servir ao rei bebidas ou algo de comer. Antes de dar para o rei, ele que provava. O copeiro naquele tempo, irmãos, aleluia, o serviço dele era provar primeiro para depois dar para o rei. Porque ele morrendo, não morreria o rei. Porque naquele tempo havia muitos inimigos que procuravam matar os reis naquele tempo. E todo rei tinha uma pessoa de confiança. E o copeiro, ele era serviço. Então ele experimentava primeiro, depois dar para o rei. Se porém tivesse algo mortífero, envenenado, alguma coisa que fizesse para matar o rei, quem morria primeiro era o copeiro. Então Neemias era um homem de Deus, e Deus sempre tinha dado livramento para Neemias. Porque quantas vezes tentaram matar o rei, mas Neemias estava ali, Deus era na vida de Neemias. E vejamos só que certa vez o rei, o Neemias, aleluia, ele teve uma mensagem e ficou sabendo o estado de Jerusalém. Ele voltou e começou a ficar triste, irmãos. Irmãos, o estado de Jerusalém era pecado, o estado de Jerusalém era terrível, era destruição total. Jerusalém estava totalmente destruída e esvaziada. Havia, aleluia, esconderijo de ladrão naquele lugar, porque não havia moradores, aleluia. Ela estava totalmente destruída, os muros pegaram fogo, não havia porta mais na cidade, estava totalmente destruída. E, aleluia, e Neemias entristeceu muito ali, porque viu a cidade do sepulcro dos pais dele, porque ele era judeu, aleluia, e viu a ruína e a destruição. E ele vendo, mas voltamos para trás, irmãos, aleluia. A cidade de Jerusalém foi destruída por causa de quê? Por causa do pecado do homem. Por causa do pecado. Nós vemos quando Neemias confessa uma palavra para Deus aqui, irmãos. Aleluia. Ele, no versículo, no Neemias, no capítulo 1, versículo 8, fala assim: lembra-te da palavra que ordenaste Moisés, o teu servo, dizendo: se transgrediste,
eu vos espalharei entre o povo. Mas se converter a mim, guardarei o meu mandamento e cumprirei, então ainda os vossos rejeitaram, então ele diz a palavra, irmão, se o povo transgredir o que é pecado, se transgredir, eu espalharei entre meu povo. E Jerusalém foi transgrediu o pecado. O pecado era grande em Jerusalém e o povo não quis se arrepender. O rei não quis se arrepender. Por causa do rei, por causa dos príncipes, por causa dos magistrados, por causa dos governantes e por causa dos ministros de Judá, por causa dos sacerdotes. Deus permitiu a destruição e levar o povo para cativeiro. Jeremias clamava muitas vezes. Jeremias, homem corajoso, com Deus falava que ia levar ele perante os reis. Muitas vezes foram levar a palavra para o rei Ezequias, mas ele não quis saber, não deu ouvido à voz de Deus em intermédio do profeta. O que ele fez? Colocou o servo dele no calabouço, colocou em prisão, aleluia, colocou, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, nos lugares mais terríveis. Aleluia. Mas Deus era na vida de Jeremias. O que aconteceu? Jeremias profetizou, falou que se eles não se convertessem, Babilônia ia destruir Jerusalém e levar eles para cativeiro. E os príncipes iam morrer, os seus filhos iam morrer, ia, aleluia, levar para ser escravo lá. Aí o rei não deu ouvido à voz do profeta. Mandou encerrar o teu servo lá no calabouço. Ficou em calabouço. Aí Babilônia foi, atacou Jerusalém, guerreou, pôs fogo e levou o povo para cativeiro. E ela ficou muitos anos ali, meus queridos irmãos, ali em fogo. Ficou muitos anos abandonado. Virou esconderijo de ladrão. E ali o Senhor, aleluia, mas Deus era na vida do povo, aqueles que morreram à espada, mas aqueles que obedeciam a Deus foi para cativeiro, mas Deus era no meio do povo. Aleluia. O livro de Salmo, aleluia, não me faz a memória, o povo fala assim, olha como nós estávamos em cativeiro, nós éramos como sonhava. E nossa boca tinha ouvido, porque dizia entre as nações, grande coisa fez o Senhor por nós. O povo, quando estava em cativeiro, irmãos, mesmo assim ele glorificava a Deus, exaltava o nome santo do Senhor. É Deus, aleluia! Mas eu não sei o que Deus quer falar contigo. Se você transgredir, o Senhor vai te espalhar. Se você transgredir, o Senhor vai te espalhar. Você sabe que transgredir é sair fora da lei de Deus. Você sabe qual é a lei de Deus? O Evangelho. Se você sair fora do Evangelho, a posição na tua vida, o Senhor vai te espalhar você. E você sabe o que significa espalhar? Você vai ser, Deus vai deixar você sozinho. Quando se trata de espalhar, Deus deixa sozinho. E ali ele falando essa palavra, ele orando, confessando a Deus, pedindo oração a Deus. O rei olhou para ele, viu ele triste. E ele falou, olha rei, se eu agrado perante ao rei, a minha ausência, se eu tenho te agradado, rei, me dê cartas para os governadores, permissão